amigos, companheiros. O professor Prigese vai dar prosseguimento às apresentações. E antes eu queria avisar que o almoço vai ser no mesmo lugar de ontem, no Restaurante da Fé, no piso superior, porque lá é mais vazio e é um lugar mais tranquilo para a gente poder ficar perto, conversar. E os tickets da refeição vão ser distribuídos na saída pela Kátia. Vocês peguem com ela, porque vocês teriam que entregar na saída do restaurante esse ticket, tá? Obrigada. Com 25 minutos, falta 5, o médico toca um sininho, eu aviso o senhor que falta 5, tá bom? Tá bom. É importante isso. Começa a contar daqui a 5 minutos. Não, vamos contar na hora que eu começar. Primeiro, uma desculpa, um pedido de desculpas, porque parece incrível. Eu cheguei aqui às 10 para as 9 e me dei conta de que eu não sabia onde é que era o evento. Pensei que fosse exatamente naquele pavilhão que fica atrás da Escola do Futuro, onde habitualmente as reuniões ocorrem, de educação à distância, etc. Percorri algumas, a única que eu não procurei foi esta aqui. Tive que voltar para o meu escritório, ligar o computador, ver todo o meu arquivo de e-mails, até localizar isso aqui, porque eu não poderia deixar de marcar a presença, embora não possa participar, rever os amigos desse movimento, com os quais eu muito me identifico, e deixar talvez uma mensagem. Uma mensagem que vem da área de ideologia, ela de certa maneira marca uma espécie de contraponto, porque ela fixa um ponto de referência. A nossa percepção humana é muito limitada do tempo e do espaço. E é muito antropocêntrica na relação que tem com a natureza. Natureza da qual nós somos humanos uma parte indissociável. Além dessa limitação, nós somos dominados por uma perplexidade diante do grande mistério. Grande mistério esse sempre expresso em forma mítica, simbólica ou alegórica nas diferentes civilizações. Expressão simbólica de antigos arquétipos, vivos hoje, como no passado, na figura, por exemplo, de Ícaro, preso sempre à condição humana, mas dominado pelo fascínio nostálgico do grande espaço cósmico, com o qual Ícaro ele se identifica. Ou como Sísifo, condenado ao desafio interminável de cumprir missão que nunca completa e nunca se esgota no tempo. Convivemos com uma organização biológica que tem consciência do selfness, aquilo que é apropriação da nossa identidade, aquilo que é o self, e que pensa com uma habilidade cognitiva superior, frequentemente superestimada por todos nós, no fundo, um ecossistema constituído por uma rede de elementos celulares intercomunicantes. Uma sociedade de células, com a sua própria lógica, a lógica da unidade dentro da complexidade. A aquisição desse selfness, dessa identidade de ser
ela se fez por autopoiese, dentro da conceituação de Maturana e Varela. Ou seja, uma dissociação de um meio primitivo, do qual essa criação por uma organização viva de um limite em relação ao meio exterior é que estabelece no ambiente de conflito que nunca cessa essa apropriação do próprio, do self, em relação àquilo que é externo e que é a origem da organização para os evolucionistas, a origem da organização dos modelos vivos. Um sistema que, num determinado momento, tomou uma decisão de criar uma membrana celular para limitar o conteúdo intracelular daquilo que era externo. Isso não se fez sem conflito, mas representou, naqueles tempos, uma forma de assumir uma identidade. Nós ainda, de certa maneira, compartilhamos com esse modelo os conflitos, apesar dos milhões de anos de evolução. Um conflito de marcar bem a diferença daquilo que cada um de nós é, porque dentro da biodiversidade da natureza, cada um de nós é um modelo único, que não se repete no outro indivíduo, a não ser no gêmeo univitelino, nem no gêmeo fraterno, isso acontece. Cada um de nós é um indivíduo único, que não se reproduz em iguais condições no outro indivíduo da comunidade humana. E nós fazemos um esforço enorme, na verdade, de manter essa apropriação da identidade vivendo numa comunidade com a qual a gente compartilha, ao mesmo tempo de uma visão, às vezes, contraditória e ambígua, momentos de atuação solidária, de identificação com a comunidade e, por outro lado, no outro ponto, no outro extremo, uma visão de dissociação ou de marcação de uma identidade própria em contraposição àquilo que seria a expressão de uma comunidade. Ambiguidades que vêm de longe. Talvez algumas interpretações de tipo religioso coloquem aí a ideia da culpa ou do pecado. O pecado da origem. A origem que determinou isto que, naquele contexto, dos primeiros tempos, teria significado a emergência de um modelo que teve a ousadia de se organizar para ele ser vivo, gerar um modelo vivo e que tivesse a pretensão de evoluir. Nós somos um resultado disso. Conservamos as ambiguidades. E, de certa maneira, o movimento transdisciplinar, o que procura fazer é traçar ao longo do tempo aquilo que, na verdade, determinou um tipo de traço comum e que está projetado no tempo e no espaço e que significa, no fundo, alguma coisa que diz respeito essencialmente à essência de ser vivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a essência de ser humano. Não só a autopoiese, mas também aquilo que é chamado desde Margulis de endossimbiose. Nós evoluímos marcando uma relação de conflito com o meio, porque convivemos com uma quantidade enorme de seres vivos que evoluíram junto conosco, a ponto de muitas estruturas que nós temos celulares serem derivadas de micro-organismos. Ainda está aberta uma grande discussão depois que se completou o projeto Genoma, que identificou uma série grande de genes de origem bacteriana.
É dúvida. Esses genes bacterianos, na verdade, eles vieram através dessa convivência em que se estabeleceu algum tipo de comunidade entre nós humanos e outros micro-organismos que, de qualquer forma, compartilham conosco um traço comum, que é de serem vivos e viverem numa comunidade da qual nós existimos, já que nós não temos nenhuma possibilidade de dissociação do meio. O meio está dentro de nós e nós temos, na verdade, uma visão intrínseca de copartícipe daquilo que é o meio ambiente, a natureza como tal. Essa grande comunidade que tem que ser muito mais abrangente do que a comunidade humana. Um grande ecossistema representado pela natureza como ela é. Isso marca, ao longo dos tempos, as mudanças que ocorreram ao longo da evolução. Não se duvida mais de que tenha havido uma evolução. E nós interagimos com esse meio, criando percepções dentro das nossas grandes limitações. Nós interagimos com a nossa estrutura orgânica com a luz. São fótons. Daí nasce a visão, a possibilidade de ver. Com vibrações, a audição. Com tensões, o tato. Com odores, a olfação. Aquilo que a gente imagina como sendo uma representação dos sentidos, não é senão uma manifestação biológica bem determinada. Isso não vem por acaso, mas vem através de estruturas biológicas que têm uma organização que é própria para estabelecer uma relação nossa com o meio no qual nós existimos. Somos, na verdade, um sistema multissensorial que controla todas as funções orgânicas e que gera uma percepção internalizada, consolidada daquilo que é o self, o próprio. E uma visão daquilo que é o natural. Ao longo do tempo, a evolução nos marcou profundamente dentro da evolução do sistema nervoso com uma introjeção, uma internalização dentro do nosso sistema nervoso do que é, na verdade, aquilo que nós percebemos como sendo um mundo externo, mas que está projetado dentro de nós próprios. A imagem que nós temos da natureza, ela está, na verdade, internalizada. Quando o indivíduo nasce, ele já nasce com um volume de informações que é, na verdade, uma representação dessa grande natureza que existe fora de nós, de qual nós somos parte. Nós somos, na verdade, uma forma estruturada de energia. Ao mesmo tempo, nossa origem e fonte, e energia que nos alimenta, e numa relação de dependência total. Logo mais, daqui a pouco, alguns sistemas orgânicos vão nos lembrar que está na hora de ir para o almoço. Ninguém questiona isso, porque faz parte da condição de ser vivo. Nós precisamos nos alimentar. Nós temos um ritmo de vida que é marcado por essa relação de dependência. No fundo, dentro de uma organização mínima, atômica, molecular, o que existe no fundo é uma forma organizada de distribuição da matéria que não é senão utilização de energia. A nossa vida, na verdade, poderia ser imaginada como sendo simplesmente dentro desse momento fugaz em que nós vivemos dentro da escala do tempo, como se fosse uma apropriação de uma energia que outros já viveram e que nós captamos. E que um dia, cumprido o nosso processo, o nosso ciclo de vida, nós vamos devolver ainda para a natureza para que alguém retome o processo dentro de uma sucessão interminável enquanto o universo existir. Se alguma coisa nos liga de gerações a gerações dentro de uma organização biológica, é essa transmissão de cadeia de utilização de energia. Nossos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que existem na natureza já pertenceram a alguém.
E quando nós deixarmos de existir, esses mesmos átomos serão usados por alguém mais tarde. Isto é, na verdade, a tragédia, na verdade, da fugacidade de ser humano. A nossa percepção da escala do tempo é ridiculamente irrisória em relação à escala do tempo daquilo que é natural dentro do universo. Nós somos apenas um momento de um ciclo que se repete desde os primeiros tempos, alternando figuras biológicas que vão, na verdade, como se fosse uma grande corrida de revezamento, temporariamente, utilizando um pouco de energia para assumir uma forma corpórea e, mais tarde, transmitir isso dentro de uma escala pequena da família, da mesma forma, utilizando energia e um momento mais tarde, devolvendo essa energia ao ambiente natural. Voltando na linguagem bessarabiana, ao bastão. Uma figura que é bastante simbólica. Nós vivemos dentro de uma alternância entre os dois extremos do bastão. Em um dos extremos, aquilo que é o objetivo, o racional, o corpo concreto. E no outro, aquilo que é o subjetivo, o emocional, a mente. Nesse bastão existe uma unidade, que não pode ser rompida. Se nós separarmos um do bastão, rapidamente ele reaparece, porque aquilo que fica regenera um outro extremo do bastão. Se talvez houvesse uma forma mais adequada para representar essa simbologia, seria através exatamente de um bastão que sempre terá duas pontas, dois extremos. Nós somos, na verdade, dentro da nossa figuração humana, momentos de alternância entre aquilo que é o racional, o objetivo, e um outro momento aquilo que é o subjetivo, aquilo que é o emocional. Não podemos ser só racionais. Também não podemos ser só emocionais. A razão faz com que, na verdade, a gente se torne estéril em relação às influências que devem modelar o nosso pensamento. Mas, por outro lado, as emoções nos tornam presos das paixões que cegam os indivíduos, sem possibilidade de uso da razão. Quantas vezes na vida, na verdade, nós fomos movidos a ter uma atitude de reflexão com apego à razão. E no outro momento, uma posição às vezes desvairada de ficar sob o jugo de emoções que são incontroláveis. Quem de nós não viveu a paixão dos primeiros tempos, dos primeiros namoros, as primeiras paixões, quando a gente, na verdade, fica incapaz de fazer reflexões objetivas. Aí está o bastão, que, na verdade, dentro dessa representação, tem uma simbologia válida. E nós buscamos, na verdade, alguma coisa que está no meio desses dois bastões. E que é, de certa forma, o sagrado. Onde está o sagrado neste ponto? Nós podemos imaginar o sagrado de uma forma racional. Podemos imaginar o sagrado de uma forma emocional. Nós temos, no contexto em que nós vivemos, alguns tipos de pressões que, de certa maneira, subjugam a forma de ser humana. Quem colocou bem isto foi Marilena Chauí. Através de duas tradições que se colocam nesse contexto que eu estou colocando. A primeira, que gera a tutela da teologia do pecado.
imaginando a liberdade como livre-arbítrio e transgressão dos mandamentos divinos. A segunda tradição opressora privilegia as ideias imaginativas, polarizadas do bem e do mal, ou seja, modelos externos de conduta virtuosa, o bem, ou viciosa, o mal, identificando a liberdade com o poder para escolher entre valores postos como regras e normas na conduta humana. Duas tradições que pesam profundamente sobre o homem dentro da sua condição de ser humano. A ideia da culpa e do pecado. E a caracterização moral do comportamento do ponto de vista ético. Como refletir isto do ponto de vista biológico? Nós, que na verdade estamos presos a um certo tipo de determinismo determinado pelas regras próprias biológicas, das quais nenhum de nós pode escapar, já que nenhum de nós vai deixar de ser humano e de transitar entre um momento em que vai fazer uma reflexão na busca da verdade e no outro momento em que vai procurar exatamente controlar suas emoções. Nós temos uma grande necessidade e que justifica as escolhas. A necessidade humana da busca de um sentido, com S maiúsculo. Um sentido dentro de um jogo enorme de biodiversidades. Quem somos? Essa pergunta já foi feita, quem sou eu? Isso pode ser entendido de muitas formas. Talvez cada um de nós deva responder isso imaginando de que forma ele procura entender o sentido da vida, o sentido do universo, o sentido de ser humano preso às suas condições biológicas, porque nós estamos presos ainda àquilo que é a figura mítica de reproduzir o Ícaro e tentar escapar da condição de ser humano. Porque é isso que Ícaro, na verdade, pretendia. Ele queria voar, ele queria se libertar das limitações de ser humano. E ainda estamos presos ao mesmo mito de Sísifo, de estar a cada dia em que nós acordamos, estamos recomeçando uma jornada para repetir coisas que fizemos antes e tentando, nessa caminhada, buscar um determinado fim, buscar um sentido para a própria vida e para aquilo que existe dentro do universo. Cada um de nós faz opções. E essas opções que fazemos por necessidade de aceitação da condição de ser humano e de ter que compatibilizar isto com uma interpretação do sentido, sem o que viver seria um absurdo. E nenhum de nós poderia aceitar isto sem que não tivesse a perspectiva de buscar um sentido para as coisas. E de conviver com as ambiguidades da condição de ser humano. Bem representadas, por exemplo, em Teilhard de Chardin, um paleontólogo evolucionista, em conflito com profissionais da religião que se julgam detentores exclusivos da verdade revelada. Ele não pôde, na verdade, difundir as suas ideias. Era jesuíta e teve que se calar. Na mesma linha, Galilei, em outra época e por outras razões. Na busca do sentido, há figuras paradigmáticas. Algumas delas eternizadas na literatura. Dom Quixote,
o delírio. Hamlet, a dúvida. São Francisco de Assis, o despojamento. Fausto, a procura da transcendência. Dentro da tradição ocidental, certamente, o paradigma nosso é um paradigma fáustico. Nós vivemos marcados por uma tragédia fáustica. Na tradição oriental, a figura de Buda, a busca de um sentido através da elevação, do aperfeiçoamento, da sublimação, da transcendência. A busca de alguma coisa que ultrapassa a condição do ser humano. Há outras figuras que nós vemos correntes, que podemos identificar nessa busca do sentido. O sentido pela fé, do místico, do mágico, pela fantasia, do artista, pela percepção da beleza. O artista, ele focaliza o sentido de vida na busca daquilo que é belo. E outros mais. E essa busca só pode se legitimar, na verdade, no contexto de uma visão transdisciplinar. Que não pode ser única, pois, ao contrário, ela será sempre necessariamente plural. Porque ela própria, ela está presa de uma forma irremediável à biodiversidade, que com frequência muitos procuram negar, em nome de uma abstração despojada da realidade, que é contingente da condição humana. Não há, para concluir, não há como escapar à condição biológica de ser humano. Seja qual for, entretanto, a postura dita transdisciplinar. Era isso que eu tinha a dizer. Bem, fora de hora, mas deixei minha mensagem. Sempre está na hora. Com as limitações do ser humano. Irremediavelmente de ser humano. Está todo mundo mais acordado para ouvir. Dentro do tempo. Não teve que soar nada. Eu estava com meu reloginho aqui na frente. Nós estamos deixando as perguntas para tarde. Nós temos 1 hora de... Só que eu não estarei aqui à tarde. Não, o senhor não vai estar à tarde. Infelizmente, eu não vou poder estar, tenho que viajar. Por favor. Gostei muito da ideia da endossimbiose, essa coisa do conflito, mas para mim talvez eu gostaria que se o senhor pudesse retomar um pouquinho essa coisa desse modelo dentro da ideia do ser humano como uma forma de estrutura de energia, quer dizer, essa apropriação. Gostei muito desse conceito que daí nós talvez estivéssemos sempre nos apropriando nessa cadeia interminável, sabe? O senhor deu a metáfora de uma corrida de revezamento, né? E, de repente, eu fui criada, quer dizer, a minha mãe é uma pessoa que é espiritualista, né? Isso me lembrou um pouco o conceito de reencarnação, de você... Não sei se
poderia, se tem a ver, se o senhor como médico, não sei se outros sentem isso, mas acho que essa ideia desse ciclo que se renova e como se a gente estivesse apropriando de energias anteriores e que outros virão depois, é muito uma coisa do próprio budismo, né? Isso é biológico. Uau! Então não tem. A gente, veja bem, de que maneira que as coisas... Isso é essencialmente biológico no sentido de que, por exemplo, nós temos uma função metabólica que tem duas partes. Uma função anabólica e uma função catabólica. Não pode haver anabolismo, a de se gerar alguma coisa nova, se alguma coisa não morrer. Quando nós nascemos, nós estamos marcados pela morte. Não pode existir isto. No mundo microbiano até pode uma bactéria ela se perenizar. Mas a emergência do sexo numa comunidade biológica, ela marca a necessidade da morte. Nós ganhamos alguma coisa pela diversificação da espécie através da possibilidade de criar hibridização. Coisa que os micro-organismos não têm. Mas nós pagamos um preço por isso, que é a morte. Dentro de uma organização biológica, para que alguma coisa possa, na verdade, se apropriar de energia, é preciso que essa energia seja reutilizada. A maneira simples de mostrar isso é o que ocorre, por exemplo, nos animais. Nós, dentro de uma visão antropocêntrica, a gente não se considera um animal. Nós somos, sim, animais. Não temos o mesmo destino dos outros animais que morrem e nós enterramos, porque nós temos uma certa sofisticação, pelo menos de alguns tempos para cá, do tempo, mas, de alguma maneira, uma vez mortos, nós vamos ser deteriorados, nós vamos devolver essa energia de alguma forma. Não importa de que maneira nós sejamos enterrados. Mas para o animal, por exemplo, que torna a figura mais fácil, quando ele morre, tudo aquilo que ele é, proteínas, hidratos de carbono, gorduras, composta de átomos, moléculas, e esses átomos e moléculas estão organizados através de uma forma de utilização de energia, tudo isto se deteriora. O animal apodrece. Aquele material todo que é deteriorado é trabalhado pelas bactérias do solo. São bactérias nitrificantes. E o que fazem pegam as proteínas, desdobram aquilo em aminoácidos, e esses aminoácidos que têm nitrogênio, que é o componente essencial das proteínas, esse nitrogênio ele é levado para as plantas, para a raiz das plantas. São bactérias nitrificantes. De tal maneira que esse nitrogênio, ele passa a constituir agora uma célula vegetal. Uma planta que cresce. E essa planta, depois, o que vai fazer? Ela vai, através da luz, através da fotossíntese, ela vai produzir moléculas que contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. E também alguns vegetais, outros produtos que contêm nitrogênio. Tanto esse carbono, hidrogênio, oxigênio como nitrogênio veio daqueles animais que morreram. E eles agora foram retransformados em outro material energético na forma de um alimento que a gente consome. Logo mais, cada um de nós estaremos consumindo, eu não vou estar presente, mas vocês todos, e eu na minha casa, estaremos consumindo vegetais, numa salada, não é? Estaremos consumindo pedaços de carne, provavelmente, proteína, e isto veio da onde? Direta ou indiretamente, daquilo que provém da luz solar. Porque ou
estamos comendo um animal herbívoro ou se ele é carnívoro. Nós não estamos, em geral, fazendo isso. Estamos comendo de animais herbívoros. E esses herbívoros utilizaram a energia das plantas, as mesmas que nós utilizamos. Então, na verdade, é essa a maneira. Sempre foi imaginar isso como sendo uma, como disse, uma reencarnação. Tem sentido. Tem sentido. Um sentido que eu entendo, biologicamente, que posso aceitar. Claro. Mas há outras opções. Nenhuma opção fica excluída. Nenhuma. Cada um de nós fará a sua busca, na verdade, de interpretação dessas coisas, de acordo com a sua formação, de acordo com o contexto em que ele vive e de acordo com aquilo que é a opção de buscar um caminho no qual ele vai tentar identificar o sentido da vida. Cada um de nós é um indivíduo único. E as opções serão únicas também. Mesmo que a gente faça um grande esforço de solidariedade humana, algum traço que é muito marcado pela biologia, hein? Porque, na verdade, a organização de um ser multicelular foi feita através de uma grande estrutura solidária. Não há nada mais solidário do que um ecossistema formado por células que compõem um tecido humano ou animal. Um exemplo de solidariedade e de comunicação. Se a gente fosse buscar, talvez, um sentido transdisciplinar, talvez fosse a maneira como uma comunidade celular num tecido, elas se comunicam e são solidárias, dentro de uma visão biológica. Infelizmente a gente tem que encerrar, agradecendo o professor Piligense. É um Dalva, né? Mas é a duração, professor, eles agora estão mais rápidos. Excelente mesmo. Ok. Você poderia ficar mais um pouco para assistir, pelo menos. E trabalhamos no sistema de parceria entre órgãos do Estado, entre prefeituras municipais e sociedade civil organizada. É muito pouco recurso financeiro que precisa ser muito bem trabalhado para se poder desenvolver o trabalho. O curso é feito em 4 módulos, 2 anos, onde no primeiro semestre é gerar oportunidades de vivências, oportunidade de descobrir vocações, oportunidade de conhecer a si, ao outro, o meio social e o meio ambiental. No segundo módulo, a gente se inicia aprofundando nas áreas escolhidas por cada um dos estudantes. No terceiro módulo, entram novos grupos de 20 estudantes no núcleo, e esse antigo estudante, que já vivenciou intensamente o primeiro ano, passa a ser monitor da turma que entra, na área da sua vocação, na área da sua busca de ecoprofissionalização. E há um processo de socialização e de interação bastante intenso. No quarto módulo, ele, por ter participado no terceiro módulo do planejamento dos cursos para a segunda turma, de ter desenvolvido toda a prática de planejamento, gerenciamento e monitoramento participativo, ele entra no processo de elaborar seu próprio projeto de ação na sociedade, ou individualmente ou em grupo.
esse processo acontece com 3 braços. Um braço trabalhando a ecoprofissionalização do estudante, que envolve essas 3 etapas que eu falei. Descobrir sua vocação, então nossa função é ajudar e orientar o aluno para que ele vivencie intensamente a si, a relação com o outro, a relação com o ecossistema, a relação com a sociedade na qual ele vive, para ele descobrir as suas vocações, suas aptidões, sua potencialidade. Nesse processo, ele também descobre suas limitações. Ele descobre seus medos, seus traumas, seus complexos, seus bloqueios, né? Seus preconceitos, seus pré-julgamentos de valor. Né? E dentro desse processo, então, a gente entra com uma dinâmica de reintegrar conhecimentos, para que ele possa, nesse processo, pôr para fora quem ele é, né? E que é um processo permanente e constante. Quando a gente trabalha com adolescente, ele olha para a gente e pensa que a gente é um ser acabado, ele pensa que a sociedade está concluída e que o planeta Terra está pronto. Ele não tem percepção de processo, de construção. Ele não se percebe um ser... Ele se vê um ser em construção, mas não vê o adulto como um ser em construção. E a gente tem que começar a passar todo esse monte de conceitos. E uma das coisas muito, muito gratificantes deste terceiro encontro é que todos vocês, todos os profissionais que estiveram aqui, todas as pessoas que estiveram falando da sua história, do seu processo em transdisciplinaridade, praticamente falam o que os nossos professores estão tentando fazer também. Tá? Então, é como se todos nós, juntos, estivéssemos também trabalhando a ecoprofissionalização nossa e da sociedade. É como se todos nós estivéssemos tentando, juntos, construir esse ecomercado de trabalho. Porque é exatamente no sistema socioeconômico que temos hoje, onde o modelo busca lucro, onde o mecanismo de tomar decisão é o mercado, é as leis de mercado. É um processo onde o ser humano não entra. Entra ser humano se ele tem poder aquisitivo para poder comprar, ou ele tem força ou criatividade para poder estar negociando no mercado de trabalho. Então, dentro dessa dinâmica, dentro de uma sociedade, de um modelo que é altamente destruidor, fica muito difícil o jovem sentir espaço, sentir o seu lugar. Por isso, para poder inserir esse jovem no mercado de trabalho, nós estamos preparando pessoas que, descobrindo suas vocações, transformando sua vocação, seu potencial numa profissão, em respeito à ética, à ecologia, e como eu disse, aos 9 E's que a gente trabalha, as brincadeiras que a gente faz com a palavra E, mas que tem toda a essência do ecossistema, da sua sanidade, da sua sustentabilidade, nós fazemos com que ele comece a construir o seu perfil profissional. E depois nós temos o outro passo, o mais difícil. Como fazer com que essa profissão, essa ecoprofissão, tenha sustentabilidade no mercado de trabalho? Para isso, nós temos que trabalhar o outro braço do mercado. Fazer com que esse mercado seja levantado, diagnosticado, analisado e passemos a perceber no primeiro setor, no segundo setor e no terceiro setor, público, portanto, privado e na sociedade civil, quais são aquelas atividades que realmente são comprometidas com produtos e serviços úteis e necessários para a sociedade. São preocupados com economia de energia elétrica, ou de energias, diferentes formas de energia, preocupados com não poluição do ar, da água, do solo, da biodiversidade, preocupados com processos e tecnologias que sejam preservadoras do meio ambiente. E que tenham relações dignas, éticas, seguras de trabalho. Na medida em que a gente identifica esse ecomercado que já existe, é só identificar, sensibilizar e envolver, a gente começa a viabilizar estágios no mercado de trabalho para esses jovens. Aquele mercado que ainda tem erros de conduta, que é poluidor, que é destruidor, na medida em que ele começa a querer se transformar, ele se torna um parceiro para apoio, parcerias e financiamento. E aqueles que a gente chama de vilões da nossa história, né? Aqueles altamente impactantes, a gente começa a sensibilizá-los e trabalhá-los também, porque aquele que tem TAC, que é Termo de Ajustamento de Conduta no Ministério Público, ele precisa dar a medida compensatória. Então, a gente os contacta para que eles usem esses recursos no investimento para o programa. E não preciso dizer que o terceiro incluído é a nossa organização interna.
A culpa disso é a minha origem italiana. Toda a nossa prática, então, ela é desenvolvida dentro de oficinas ecoprofissionalizantes. Nós trabalhamos no âmbito do turismo, as diferentes formas de turismos preservadores, de ecoturismo, turismo histórico, turismo cultural, turismo pedagógico, né? As diferentes formas de turismo que hoje é um dos caminhos de viabilidade, de empregabilidade. Trabalhamos os diferentes instrumentos que fortalecem e viabilizam o turismo, que é a monitoria ambiental nos ecossistemas, nas diferentes formas de trilha. Trabalhamos todo o processo de análise do nosso padrão de consumo, gerando padrão de lixo, gerando problemas de reciclagem, né? Mas ao mesmo tempo viabilizando processos artesanais de recuperação e de artesanato. Trabalhamos a parte da produção de produtos vegetais e animais para a gastronomia nesse processo de turismo responsável, né? E ao mesmo tempo de recuperação do meio ambiente, como viveiros, horta, produtos orgânicos e ervas e aromáticas. Ao mesmo tempo, trabalhamos o processamento e transformação dessa produção natural através de uma agroindústria artesanal que tem consciência e que procura ver o aspecto energético dos nutrientes, o aspecto vivo que realmente dá vida aos organismos. Então, eu vou deixar a oficina aqui, as oficinas, e vou trabalhar um pouco aqui no que diz respeito a como a gente aborda essa problemática. Porque como falar de transdisciplinaridade para adolescentes que são excluídos da nossa sociedade? Cheios de carências, bloqueios, complexos, né? E uma série de limitações. Como preparar a equipe técnica multidisciplinar para trabalhar dentro desse enfoque transdisciplinar. Então, nós começamos esse laboratório em 1996, por 18 meses, financiado pela Unesco, no município de São Roque. Durante 18 meses, trabalhamos e tentamos construir uma proposta metodológica que fosse arquetípica, que pudesse ser multiplicada para os diferentes núcleos. E nesse processo, a gente hoje está com 6 núcleos. De São Roque levamos para Santos, de Santos levamos para esses outros municípios, cada um começou em momentos diferentes, existe uma defasagem. Hoje nós estamos com 150 estudantes aproximadamente, cada um em nível diferente, mas formando equipes como? Com o que se tinha. Cada município que se sente parceiro, que entra na parceria, oferece seus quadros. Então, são profissionais que vêm da agricultura, da educação, do meio ambiente. Né? Como selecionar esses profissionais? Nós passamos a mensagem. Os profissionais que se sentem envolvidos e com coragem de entrar num processo de trabalhar a ecoprofissionalização do adolescente, que não tem medo de enfrentar o seu próprio processo de mudança e de transformação, entra no processo. Tem municípios que a gente trabalha com 5, 6 profissionais, tem município que a gente trabalha com 35 profissionais. E esses profissionais de prefeitura que se dedicam um dia, uma tarde, na semana, para esta programação, é treinado nessa visão de conjunto. Eu não preciso dizer para vocês que é um processo anabólico, catabólico, permanente, né? De desestruturar e construir, desestruturar e construir. Então, o que nós trabalhamos com os adolescentes que não têm linguagem ainda construída, né? É tentar mostrar por diferentes formas, né? E isso a gente faz nas caminhadas, nas trilhas, para eles entenderem o que é o ecossistema. Então, primeira coisa, fazer um diagnóstico com os professores da região para saber onde é que nós temos ecossistemas que ainda sobraram. E é nesses ecossistemas que vamos vivenciar todos os componentes do meio natural para sentirmos e resgatarmos a nossa interação com o ambiente.
E dentro desse processo, a gente vai trabalhando os ecossistemas, tirando dos ecossistemas os referenciais de que a gente precisa. Então, sentindo e avaliando os dramas da nossa sociedade que exclui o estudante, a gente desenvolvendo uma determinada proposta que leva em consideração o uso da transdisciplinaridade e tirando dos ecossistemas os 9 E's. Nosso teste de avaliação de qualidade de tudo que fazemos é a aplicação dos 9 E's. Se nós passamos pela ética, pela estética, pela ecologia, pela economia, pela empatia, pela espiritualidade, pelo processo de evolução, pela energia, a gente avaliou tudo isso, então a gente se sente realmente integrado com o ecossistema, tá? Porque é ele, o ecossistema, que nos dá esses referenciais. Então, a gente trabalha com os estudantes a noção de que se o planeta Terra gira em torno de si, o planeta Terra gira em torno do Sol, no sistema solar. E então, o que é em cima, o que é embaixo? Então, a gente começa a trabalhar a relatividade com eles de forma, tempo e espaço. E a gente começa a mostrar o quão insignificante nós somos quando a gente olha para o macro, né? Que nós estamos dentro do sistema solar que está na galáxia da Via Láctea, que é uma dentre bilhões do que existe. Então, o que é esse corpo desse universo no qual nós estamos? Que forma que ele tem? Ao mesmo tempo, a gente começa a trazer para o pequeno, para o menor, e a gente começa a trabalhar a biodiversidade, e como isso está tudo interligado, tudo interdependente, né? De como, aliás, ele deu a aula que a gente costuma falar, né? Então, dentro desse nosso programa genético, né? Dentro desse programa do universo, de ecossistemas de integração, onde tudo está em processo, em transformação, onde a planta pega a luz do sol, pega a água que tem no meio, pega o CO2, tira os nutrientes pelas raízes, processa, transforma tudo isso em tecido de planta que ela doa para os animais que consomem, né? E entra nessa cadeia biológica, nessa cadeia animal, e nós comemos tudo isso, né? E depois a gente mesmo vira a terra, né? Eu vi isso quando eu tirei o corpo do meu filho, né, depois de 4, 5 anos, e ele foi enterrado na laje, não tinha terra. Toda aquela terra que estava ali era o corpo dele. Então, essa consciência de que todos nós, matéria viva, quando morre, se transforma em matéria orgânica morta, que vai ser trabalhada pela microvida. Microvida que não está só aqui fora, microvida que está aqui dentro, no nosso nariz, na nossa boca, no nosso intestino, dentro da gente, né? Então, nós somos também um verdadeiro universo. E sendo um verdadeiro universo, a microvida que está dentro do nosso corpo também não é capaz de imaginar o tamanho, a forma e a dimensão desse universo. Então, a gente, por analogia, começa a dar elementos para que o estudante comece a se perceber um ser da natureza. E aí a gente começa a trabalhar esse grande vazio quântico, né? Esse grande vazio da estrutura subatômica que permite que a gente depois pegue. Como é que nós podemos pegar aquilo que é vazio, né? Então, a gente começa a trabalhar essa consciência de que tudo que existe é feito de estrutura subatômica. Então, dentro desse processo, nós temos um quadrinho que a gente trabalha com os estudantes. Então, isso daqui é as nossas propostas metodológicas para trabalhar com eles, né? Mas tem um quadrinho que a gente conversa sobre esse aspecto, que é mais ou menos este. O referencial dele são as disciplinas. Então, o que a gente começa a mostrar é que com um pouquinho de conhecimento que ele tire das disciplinas, ele começa a construir o seu próprio conhecimento. Então, a construção do seu ser, a construção do seu conhecer pode ser retirado. Com 23 letrinhas, 5 vogais e 18 consoantes, eu escrevo sobre tudo. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu desejo, eu escrevo tudo, né? Com 9 algarismos mais um 0, com a combinação disso eu quantifico, eu meço, eu dimensiono tudo, né? A física me dá elementos elementares que com isso eu começo a perceber que eu sou matéria, que eu sou energia. E aí eu começo a perceber que aqui no ar, né, que as professoras dão como exemplo, o ar é gasoso, o líquido é líquido, né? A água é líquido, as coisas que você pega é sólido.
Só que, na realidade, é uma visão simplista, porque tanto no ar, quanto na água, quanto nas coisas materiais, você tem o sólido, o líquido e o gasoso junto. Então, é importante você perceber que dentro de você tem sólido, líquido e gasoso, e que essa matéria toda está correndo dentro de você em movimento. É importante que você perceba que você tira daqui de fora sólido, líquido e gasoso e bota aqui para dentro. Processa e bota para fora sólido, líquido e gasoso. Então, essa comparação de que o ecossistema lá de fora é igual a esse ecossistema daqui de dentro, a gente começa a fazer esses trânsitos do particular para o geral, né, e de diferentes ecossistemas. E a gente começa a mostrar a importância de transitar por todas as áreas do conhecimento, porque é nesse exercício que a gente se constrói. E dentro do programa, a gente resgata a importância do nosso programa genético. Então, na medida em que nós estamos podendo olhar para todo esse universo, a gente vai se sintonizando naquilo que a gente não é capaz de ver, né? Com os nossos olhos, a gente vê com a imaginação. E na medida em que a gente vai olhando, as nossas civilizações no planeta Terra foram construindo todo o conhecimento de artes, de cultura popular, de tradições, né, de ciências, de filosofia. E hoje todo esse material está à nossa disposição como fontes do saber. Então a gente começa a mostrar que não é porque nós temos isso nos livros, isso nas bibliotecas, que nós vamos deixar de analisar isso. Nós temos que continuar usando o nosso instrumental, né? Então nós mostramos a importância do nosso programa genético que nos dá os nossos instrumentos de corpos, de sentidos, de cérebros, nossa capacidade de pensar, de sentir, de querer. Temos 3 centros de comando e a gente passa a vida inteira tentando harmonizar esses 3, porque ora eu decido pelo que eu penso, ora eu decido pelo que eu sinto, ora eu decido pelo que eu desejo. E se eu não centrar isso, se eu não tiver uma centralização vertical, eu não sei trabalhar. E com o adolescente é muito fácil da gente mostrar isso, porque ele é conduzido pelo ventre, é o ventre que o leva. É a sua vontade de comer, é a sua vontade de sexo que o leva. Então a gente trabalha como é que eles vão poder harmonizar isso, né? E a importância de passar tudo pelo sentimento também. Se você não passar, se não centrar, você não assume as consequências das decisões que você toma. Ao mesmo tempo, a gente trabalha o processo de aprender. E a gente mostra que realmente somos um tubo. Nós somos um tubo ambulante. Nós somos um bastão ambulante. Porque a gente não só capta, processa e põe para fora, né? Como também a gente tem uma postura vertical. Essa postura vertical, então, harmonizar, pensar, sentir, querer, nos faz sentir a importância dessa harmonização vertical, mas ao mesmo tempo a gente é uma dialética. Nós temos o esquerdo e o direito, ou o esquerdo que comanda o direito que comanda o esquerdo. Então, dentro dessa complexidade enorme de razão e intuição, como ligar tudo isso? Como eu ligo isso dentro de mim? A maior parte dos nossos conceitos são palavras. Não penetra no estudante, ele não tem onde pegar essas palavras, mas ele consegue perceber no seu corpo. Então a gente faz brincadeiras para ele começar a perceber que quando existe amor, respeito, carinho, quando tem aquele afeto que está dentro, o afeto é um calor, é uma energia que sobe, penetra no cérebro e você junta a razão com a intuição. Essa energia também penetra no teu ventre e também junta necessidade com desejo. Você não só aprende a separar, mas também quando usar. E isso é que é a grande coisa que a gente discute com eles. Tudo que tem dentro de você é útil, é necessário, porque na natureza não tem coisas inúteis. Se está dentro de você, ela é importante. O importante é saber onde usar, como usar, para que usar. E essa capacidade de discernir, de gerenciar e de aplicar, a gente vai aplicando e desenvolvendo na medida que vive, na medida em que interage, na medida em que a gente cumpre um programa genético. Porque a nossa ética a gente tira do nosso próprio corpo. A ética, tudo que vem da sociedade, o adolescente rejeita. Mas o que vem do ecossistema, o que vem da sua biologia, o que vem de si, ele entende. E aí a gente trabalha a ética da célula. Cada célula tem um programa genético, ela realiza seu programa genético e ao realizar, ela cumpre a sua função, ela se
realiza, ela se satisfaz. E ao fazer isso, ela dá vida e saúde para o corpo. E se o corpo tem saúde, ela também tem vida. Então, dentro desse processo, a gente começa a construir esse trabalho. Os grandes embates nossos é como trabalhar isso primeiro com os professores. Porque ao fazer um processo de construção de conhecimento com o professor, você tem que primeiro fazer um processo de resgate dele. Porque para ele poder ser útil para o adolescente, ele tem que fazer uma revisão da sua história biográfica. Ao mesmo tempo que ele percebe como ele construiu a si próprio, na sua interação com o outro, e aí ele começa a valorizar a interação com o outro, porque quando a gente começa o trabalho, o professor de física se acha muito importante, muito mais importante do que o professor de educação artística, né? Toda essa hierarquia que a gente leva para dentro do conhecimento. Então, nessa nossa caminhada, a gente procura destacar as diferentes etapas fundamentais do nosso processo, né? E dentro dessas análises com os professores, a gente vê a necessidade de resgatar toda a superação dos medos, bloqueios, complexos, carências, violências, preconceitos, julgamentos de valor. E dentro dessa caminhada, nós lançamos mão do nosso mapa genético. Não sei se vocês já trabalharam com isso, mas é o nosso mapa genético da nossa personalidade, da forma genética como a gente se expressa. Se a gente vive num mundo que gira, tá? Num universo que pulsa, esse movimento de expansão e de retração, tá? Ele é uma constante no nosso universo. E esse modelinho, essa matriz está dentro da nossa genética. Nós temos 4 bases nitrogenadas com cadeia de DNA. Para cada caráter que se manifesta, nós temos 4 genes. E é dessa combinação é que ela vai ter uma característica de expressar. Então, nós podemos nos expressar de uma forma para fora, nós podemos nos expressar de uma forma para dentro, de uma forma equilibrada ou de uma forma desconectada, variável. E isso é da nossa natureza, da nossa genética. E dentro disso, eu nasci organizado porque o meu movimento é para dentro. Eu nasci desorganizado porque o meu movimento é para fora. Tá? Então, ou sou equilibrado ou então variável. Então, a gente analisa do ponto de vista da minha disposição para o trabalho, o meu pique em função da hora do dia, a minha posição com relação a calor e frio. A gente analisa isso do ponto de vista de tonicidade, as pessoas agitadas, simpaticotônicas, as pessoas paradonas, tranquilas, parasimpaticotônicas. E a gente trabalha esses diferentes mapas genéticos. E a gente trabalha também os diferentes cérebros, né, nas suas funções. Ao trabalhar esse processo, a gente tem um ponto fundamental. Não sei se ainda tenho tempo. Um dos pontos fundamentais para que a gente possa saber o que fazer depois que a gente faz a transformação dentro da gente e poder então transformar esse processo numa ecoprofissão, construir nossa ecoprofissão e depois atuar no mercado para que a gente possa também transformar o mercado, porque a meta é transformar todo o processo e todos os agentes envolvidos, porque a gente quer construir um modelo social diferente, onde o lucro não seja mais a meta, e sim é o ser humano e a sua realização. Tá? Onde o mecanismo de mercado não seja mais simplesmente preço, custo, benefício, vantagens, né? Onde a gente possa realmente perceber outros valores. E para que a gente possa construir isso, a gente tem necessidade de rever o que é realmente as necessidades dos seres humanos. Porque hoje, quem é pobre quer alcançar aqueles níveis de consumo. É a briga dos países ricos com os países pobres. Né? Então, o país rico fala, não derrube, não desmate. O país pobre fala, não, mas eu tenho que desmatar porque o modelo é esse. Vocês não ficaram ricos desmatando, então... Né? Então, para mudar essa dinâmica, nós temos que fazer com que os adolescentes percebam que necessidades essenciais são pequenas. Elas não precisam ter uma infinidade de produtos com marcas diferentes para uma determinada coisa que a gente nem precisa. Tá? Então, nós temos que
ver nossos conceitos de necessidade, para que a gente perceba o que é essencial, o que é que gera vida, o que realmente dá satisfação e realmente faz o ser humano se desenvolver. Mudar esse padrão de necessidade. E dentro desse processo, mudando um padrão, a gente passa a ter elementos para, nesse processo de construir conhecimento, de aprender a tomar decisão, poder estar capacitando os jovens nessa inserção. Hoje nós temos um desafio imenso, a gente consegue, com dificuldades, tocar esses 6 núcleos. Eu me translado por esses 6 núcleos em transporte coletivo. Eu passo um dia em cada núcleo. Agora, o grande desafio é, temos um monte de municípios querendo fazer a proposta, e como é que a gente desdobra isso? Então, este ano estou me concentrando no trabalho de fortalecer as equipes para que cada um desses núcleos sejam núcleos irradiadores da proposta e possam estar eles núcleos, sendo agora os responsáveis pela multiplicação. Um outro problema muito sério é como dar sustentabilidade a médio e longo prazo a todo esse processo, incluindo, porque o nosso processo tem sempre que incluir. Eu acho que incluir o mercado de trabalho nesse processo é desafiante, mas é muito estimulante. Peço desculpas de ter falado tão depressa, mas é... Para o segundo semestre, eu espero que as equipes dos 6 núcleos possam vir aqui e poder falar da experiência deles. E numa próxima vez, eu estar melhor sistematizada, né? Com... Tá. Da próxima vez eu venho de cinto. Tá. Pode deixar aí por enquanto? Dá para deixar um pouquinho? Não, deixa esse aqui. Ali. Aquilo. O vídeo já está lá? Tá, não. Depois pode escurecer um pouco, tá? Vai começar a contar? Isso. Bom, primeiro eu quero... Começou, tá? Valendo. Primeiro eu quero agradecer e dizer o seguinte, que é uma aula constante e a gente fica emocionado a cada um que se apresenta. De uma forma ou de outra, a gente vai notando essa coisa boa que acontece de estar aqui presente. Que nem eu falei, não quero mais ir embora daqui, e eu ficava aqui o resto da eternidade. Eu acho que isso é exatamente o que nos acontece. E eu queria aproveitar, o Inácio não está aí, mas ele tem uma coisa que eu aprendi com ele, a questão do alfa primitivo, né? Do A. Então eu diria que eu não vou ser nem A pagão, nem A cristão. Tá? Nessa minha exploração. E eu diria o seguinte, ó, lembrando a família dos Gonzagas, o Júnior dizia o seguinte, viver, sonhar e sonhar e sonhar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso já é a minha paga, isso já é o que eu ganho de estar aqui. E aí eu penso, são poucas pessoas, mas nós estamos fazendo aqui para muito mais. Nós estamos fazendo aqui história, nós estamos aqui tingindo, pintando com o tempo. Bom, não vou mais enrolar, tem que começar e voar, mas eu tomei certas medidas da gente poder estar... deixar que a máquina nos controle um pouco. Não é máquina, computador não é máquina, né? É apenas uma prótese que nós temos que usar porque nós não sabemos fazer de outro jeito. Então, eu queria trazer isso aqui que é do ano passado, você já conhece esses elementos, né? Porque realmente, aquele artigo que eu botei na lista sobre afinidade, o professor Prigenzi não tem lido muito porque os meus e-mails...
Parou? Não? Os meus e-mails são realmente, não viu? Luz, o ator para. Parou. Os meus e-mails estão muito mais curtos, né? Eu tive que parar de brincar porque estava incomodando umas pessoas, né? Incomodando no bom sentido, porque a gente é ator, a gente tem que incomodar mesmo. Mas então eu queria dizer o seguinte, que agora eu pus aqui, vocês verificaram algumas super cordas, que é para atualizar o processo todo. E por que eu mandei aquele artigo de afinidade? Porque realmente é assim. Muita gente que me encontra, eu espero que vocês me encontrem comigo daqui a 10 anos e tenham a mesma sensação. Fala, pô, parece que eu acabei de te encontrar. E eu acho que o texto falava que a afinidade é exatamente isso. Quer dizer, a gente deixa um elemento um ano para trás e traz ele agora e ele continua aí. E nós também continuamos aqui. Então, esse tempo realmente é uma coisa ilusória. Bom, eu acho que eu tenho que começar. Vamos para o Power, então? Pode ligar lá. Olha os descontos, hein? No juiz tem aquela coisinha do desconto. Lá não tem. Mas a gente levanta a placa. Está no disquete, lá. Está no ar. Vai fazer um desconto de 50% do tempo extra. Deixa eu ver aqui. Oi? Não, está no ar. Não, está no ar ainda. Uma questão técnica aqui. Esse. Não, agora ele já vai sozinho. Entrou? Pode ler por quê? Oi? Não, mas leu lá fora? Só clicar. Se leu lá fora, não Peraí. leu? Eu trouxe Pode dois. ler lá, ó. Então pega outro. Can read the apresentação. Não, peraí. Já está lá. Eu trouxe outro copo exatamente igual, porque... Isso. É. Vai, ele dá o... Isso. Vai. Pode deixar. Ok, obrigado. Só vê o vídeo, tá? Daqui a pouquinho. A entrada do vídeo. Daqui a pouquinho que a gente vai ter 2 interrupções para a entrada do vídeo. Vela, a vela, alvela, a vela, a sombra, a imagem, revela a imagem.
ser, preciso. Ser. Para ser, preciso ser. Preciso. Pode diminuir a luz? Nem tanto. Bom, eu vou precisar de luz mesmo. Ah, resolve. Olha, eu sinto que eu tenho que começar, mas a transmissão ou a tradução de uma alma para outra. Eu escolhi essas frases de Bachelard para poder me inspirar e traduzir exatamente o que seria aquilo que eu propus como sendo biocinema, uma ação para conhecimento no tempo. A questão que a gente coloca, e eu não vou ficar lendo a coisa, mas foi uma jornada muito longa. E a minha opção foi escolher exatamente qual a influência da transdisciplinaridade no trabalho, né? Eu poderia falar do projeto piloto, que na verdade é uma ação que eu iniciei em 1993. Bom, aqui nós temos o Eisenstein, que fala, que é o Sergei Eisenstein, que fala exatamente, cadê? Aquela questão que reunindo, vocês leram, né? Vão lendo. Reunindo uma tomada de cena com a outra, a gente consegue realmente... eu vou parar isso aqui, senão não vou conseguir pegar o ritmo do... Peraí. Reunindo de uma... Ai, caramba. Peraí. Não, eu já pego o ritmo, gente. Bom, é aí. Agora eu faço assim. Não, é aqui. Aqui. Pausa. Então, o Eisenstein fala que você, no processo de montagem, você reúne duas sequências, dois planos diferentes, você tem o terceiro incluso. Quer dizer, isso é interessante a gente observar um cineasta já há muito tempo, do começo do século, né? De repente ter escrito isso. Eu diria... realmente está muito difícil aqui. A imagem ultrapassa as formas, desperta a antecipação. Diante da chama de uma vela, um ícone de fé e esperança que faça nos abrirmos às ressignificações mais amplas, entre o claro e o escuro de nossas antigas imagens, necessário antecipar o caminho e inverter o processo de elaboração das imagens às quais nos apegamos pela vida fora. Em minha explanação, proponho que que há tempo nós libertemos todas as nossas crianças, meninos e meninas, perdidos e espalhados pelo tempo, com as maravilhas do homem, da arte, da ciência. Então, música, sobre sua interação e seu lugar dentro do universo. Com os processos intuitivos e cognitivos, experimenta a recognição simples, contudo, muito profundo e misterioso, a realidade onde a verdade, a beleza, a justiça, dentro de nosso universo, são experimentadas por uma unidade dinâmica, interativa, fundamental, integrada e inextricavelmente significativa. Bom, a história começa realmente em algum, também desfocado, em algum local do espaço, nós teríamos dois pontos, tá? E dois pontos durante muito tempo incomunicáveis. Até que então, e aí eu acho que ele já vai sozinho, surge talvez uma nave, né, oriunda desses confins do universo, e ela se aproxima e vem mais claramente deixando a gente pensar exatamente na questão das formas. Então nós testamos várias formas de forma complexa, níveis de realidade, está muito desfocado. Está voando. Tá?
Tá legal. Chegamos à questão do terceiro incluso, sempre experimentando com a forma. Volta um pouquinho. Nós temos aqui exatamente a ampulheta. Há muito tempo que eu me detenho nessa questão e a ampulheta inclinada traz exatamente a imagem, tá? Que é exatamente a questão do tempo. Eu peguei um fragmento do pedaço dessa projeção no espaço, desse símbolo, os 3 pontos, e eu encontrei uma figura. E aí, então, eu comecei a pensar em termos de cinema para essa figura. A esfera armilar, eu mandei para a lista também uma figurinha que estava no meio do ponto e tinha o zenite, tinha toda essa questão, e ele estava ali perdidinho, né? Exatamente diante da inclusão. Eu chamei isso de a inclusão. Bom, essa projeção dos 3 pontos me deu uma figura que me lembra novamente Bachelard, sobre as ações do vento sobre a vela. O ponto se constrói. Perdão. Tchau. Não, mas ele está programado aqui, eu que estou me perdido aqui. Cadê? Ele não volta. É uma prótese realmente. Bom. Oh, meu Deus. É fogo, né? Não tem jeito, tá na mesa. Tá indo pra frente, Peraí, tá certo, agora foi, agora pegou. Então, peraí. Ele já está programado, mas tudo bem. Olha, ações do vento sobre a vela, o ponto se constrói na intersecção dessa força resultante com a força de resistência que o mar opõe à embarcação. Bachelard chama isso de o ponto da vela. Quer dizer, exatamente a resistência que o mar oferece à ação dos ventos que conduzem a embarcação. E pela forma, eu acabei descobrindo a questão da jangada, pode ficar por aí, da jangada, que é exatamente a força do vento que impulsiona, e aqui a gente tem os 3 elementos, novamente sempre lidando com a questão da figura, do triângulo, nós temos os 3 elementos na projeção, né? Volta um pouquinho para mim. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e o próprio mar, quer dizer, no próprio reflexo, a ação reflexiva. No espaço, tempo cibernético real, o portal da Universidade Transdisciplinar no tempo cibernético, real a verdade e o conhecimento, como projeção significado em assessoria aos ARTs, os ateliês de pesquisas transdisciplinares nas universidades, e aos ETs no ensino básico. Essa ação é uma ação que eu estou programando para o estado de Fortaleza, para o estado de Ceará, na cidade de Fortaleza, que é onde eu pretendo transferir as minhas atividades. Então nós vamos criar uma universidade, já está na internet, uma universidade transdisciplinar, quer dizer, uma universidade logicamente virtual, exatamente para lidar com os ARTs e com aquilo que a gente chama de ETs, que são os espaços transdisciplinares. Pode deixar rodando agora. Bom, se a gente fala de realidade, de sonho, a gente não pode deixar. Então aqui eu presto uma homenagem ao Jacob Boehme, né? Onde ele fala da forma semelhante ao reflexo do espelho, como sendo o universo e todas as formas imagens, né? E a nossa ação vai ser uma ação exatamente de imagem, exatamente porque as palavras não dizem muito, a gente tenta usar muitas palavras e na verdade, a imagem fala mais alto. Então, essa ação do biocinema vai se transformar exatamente aqui, ó, biocinema, ação para um conhecimento vivo. Então, a coisa é baseada exatamente nessa busca de comunicação, tá? Pode ir. O conhecimento é a experiência do saber, a sabedoria é a experiência do conhecimento, os frutos da vontade e a paz. Então nós temos aqui o uso do conhecimento como poder,
como força, como energia. Uma energia que nos habita, que ela não é apenas bactérias, ou não dá para separar a bactéria e com esse mundo microbiológico exatamente do mundo quântico, quer dizer, tudo uma coisa integrada, como nós ouvimos há pouco de forma belíssima colocada. Então são chamados os midichlorians e são também o que mantém as galáxias juntas. Pode ir mais para frente? Eu estou falando exatamente de uma projeção, quer dizer, a questão básica do biocinema é a questão da antecipação, onde você pode se ver um pouco no futuro. Opa, também aqui? E nós estamos vendo aqui 3 pontos, que é o terceiro incluso, é isso? Incluído? Mas sim, a forma novamente. Peraí, gente, eu acho que na hora de que eu fui gravar, eu coloquei algumas cenas aqui. Vamos passar para o outro. Então. Agora sim nós voltamos para a água. A água humana sabe todos os segredos. A mesma lembrança sai de todas as fontes. A nossa ação, nós vamos voltada para a natureza, voltada para a água. Há um cientista que uma vez contou-me uma história de que a água resolveu inventar o ser humano para poder se locomover, para poder pensar, para poder realizar de forma diferente do que vinha realizando. A imagem das águas, nossa marquise arquetípica, e a questão da labareda. O cinema começou com as sombras, o teatro de sombras, as sombras chinesas, tudo na questão da projeção. E é mais ou menos por aí. Eu chamo também de transpraxinoscope, tá? E vocês vão conhecer agora, pode soltar o vídeo, pode parar um pouquinho aí? Não, pode parar um pouquinho, isso, para um pouquinho. Aí, isso, pode soltar. Então, esse é um zooscope, né? O praxinoscópio é exatamente esse, que com jogo de espelhos e a vela acendida acima, a labareda mágica, né? Ela pega e formula a questão da imagem. Tá bom? Na origem do cinema. E a coisa vem de muito antes. Eu coloquei no resumo do trabalho, eu coloquei no resumo, pode tirar até, pode tirar aí. Eu coloquei no resumo do trabalho que há uma definição de dicionário, né, de 1600, de Richelieu, né, que fala exatamente, que fala sobre essa questão que a pequena mágica de ótica que permite ver na obscuridade. E isso é marcado de 1600, né? Quer dizer, nós ficamos 1000 anos tentando explicar para nós mesmos o que seria o cinema, né? Para poder compreender a própria realidade. Pode tirar aí o vídeo? Bom, Einstein ou Eisenstein, cientista ou cineasta? Espera um pouquinho, agora vocês estão vendo aqui, antes da gente concluir se é cientista ou cineasta, novamente uma outra imagem pintou, é a imagem de uma partícula subatômica, talvez uma dessas menores encontradas, da supercorda, mas nós podemos focar ela melhor, e aí então ela aparece exatamente muito mais clara. Pode ir para frente. Bom, nós vamos precisar novamente do CETRANS, né? Do símbolo do CETRANS, a intersecção dos pontos, e essa questão do cone, né? Exatamente dos dois cones que simbolizam a questão aliás, que demonstram ser a forma da ampulheta. De Einstein tem a distinção entre o passado, presente e futuro, não passa de uma, para um pouquinho assim agora, não passa de uma ilusão, ainda que obstinada. O cineasta, não, pera, Einstein disse isso. E enquanto Eisenstein disse, volta um pouquinho. O lugar deve ser preparado na consciência para a chegada do tema novo a ser multiplicado pelas novas possibilidades técnicas. Uma estética nova da vontade demanda para sua expressão os temas novos nas criações do futuro. Isso então foi do cineasta, isso aqui foi do cientista. As palavras são realmente muito parecidas, confundem. Tem outra imagem?
do vídeo. Se quiser pode até. Mas eu acho que não, no segundo ponto. Bom, tudo bem, pode entrar esse então, ó, se for demorar. Né? Bom, o biocinema, gente, então, nós chamamos de praxinoscópio, aquela ação do espelho e com a vela. Então, nós temos também o transpraxinoscópio, que é exatamente essa ação biológica e viva que nós pretendemos empreender. A água que sai da sombra, quantos seres teríamos começado, quantas fontes perdidas que, no entanto, ainda correm. Bem ouvimos hoje que nós não temos a lógica, ela não deve ser colocada tão em evidência, tão em primeiro ponto. Então, às vezes, as frases nos conduzem mais, como aquela delícia de Jacob Boehme que vocês acabaram de ler. Bom, a nossa prática era exatamente essa, era um teatro que fala para o mundo. A nossa preocupação era exatamente, sempre foi essa coisa meio que sem pátria, meio que falando para o ser humano onde quer que ele esteja. E aí, em 1992, nós iniciamos uma atividade ecológica, que eu estou sinergicamente ligado ao trabalho da Ondalva, que é uma maravilha, exatamente por colocar essa questão integral de interdependência e de transdependência do ser humano na natureza. Bom, pode entrar outro. Aí nós fundamos a AMON, que é a Associação Ambientalista Movimento Terceiro Mundo. E quando a gente discutia a questão do terceiro mundo, parecia ser uma alusão aos países pobres. Eu sempre disse, não, é o endereço planetário Mercúrio, Vênus e Terra. E no nosso logotipo, no nosso logo, nós acabamos, volta um pouquinho, nós acabamos por colocar a figura, exatamente a figura de um ser. Pode ir para frente. Já está? Então, peraí, então coloca lá. Enquanto a gente aguarda um pouco. Bom, gente, olha, esse é um cone, quer dizer, um tetraedro, né? Um cone, né? Um cilindro cônico, a lente, e eu acho fantástico o que essa lente faz. Eu tenho a impressão, já que leitura é o trabalho exatamente da lente, quer dizer, o que nós temos sempre que estar fazendo é ler o mundo, né? Então, essa capacidade de nós pegarmos as imagens dispersas, as imagens que estão espalhadas no exterior e poder traduzir como uma imagem diferente, renovada, completa, né? Então, o sentido de completude, a lente do cinema é fantástica porque ela permite que as realidades possam transitar, né? Aí, então, nós temos, novamente, uma lente, é um cilindro, icônico, né? Icônico. Então, essa ideia de anamorfose cilíndrica, eles chamam, né? Isso, de anamorfose. Que é exatamente do espelho, da lente captar essa imagem e dando um sentido e coerência às imagens dispersas. Eu acho que esse é o papel transformador de cada um de nós. Por isso que eu acho que projeção significado não é apenas um nome para esse trabalho ou para essa nossa prática, né? Tá ok? Pode tirar, vamos voltar então. Espero que eu não esqueça. Vou ficar segurando isso aqui. Ok? Bom, o ícone. Bom, desde 1992, então, o conhecimento tem sido sujeito das nossas ações. Tá? A gente fala muito de questão de meio ambiente, nós sempre chamamos de ambiente inteiro. Nós começamos esse trabalho no Jardim Botânico em 92, em 93 foi o ano que eu conheci o Bazarab, né? E aí as coisas começaram a complicar, realmente, pode ir. É muito bom, né? Ou a complexificar, né? A complexidade de várias áreas. O teatro já é uma arte complexa, feita de 1000 pedaços, de 1000 fragmentos, tá? E o trabalho de 92, o envolvimento da ciência com a arte, levou a arte consciência. Invertendo as palavras, foi a primeira vez que nós tivemos contato com o terceiro incluso. Tá? Diferentes níveis de percepção indicam onde que acontecia o teatro. A maior descoberta nossa foi exatamente saber que o teatro não era feito nem no palco, pelos atores, e nem pelo diretor que dirigiu, pelo autor que escreveu, mas ele ia embora, o teatro vai embora com o público, vai embora com a mente do público. O programa pedagógico para cada aluno e o fim da instituição escolar é exatamente o que se anuncia.
será que é uma realidade próxima ou talvez uma exigência para a própria sobrevivência do real? Porque realmente com os problemas dos adolescentes, com os problemas de professores, será que o real sobrevive? A realidade talvez, né? Ruim ou boa, difícil, ela vai continuar. Constatação do ambiente de imersão no descarte de nossas crenças e hábitos, né? Realmente a ideia, pode parar um pouquinho, dá um pause. A ideia que nós estamos exatamente dentro de uma realidade, né, imersos, quer dizer, por isso não o meio ambiente, mas o ambiente inteiro, né, como bem colocou o Prigênese e de outra forma a Ondalva, quer dizer, nós estamos exatamente compartilhando de tudo isso, né? E o que mais? O ocularismo e o intelectualismo, nós vamos abordar isso, porque o Bachelard tem interessante reflexão a respeito disso. Cultura humana e cultura da floresta, quer dizer, o nosso trabalho não é aquele meio ambiente, o ambientalismo de superfície, é o que a gente chama de ecologia profunda, porque remete à questão da cultura humana e à cultura da floresta, tá? O respeito, pode passar para frente, a vida simbiótica, tá? Que nós temos que ter daqui para frente se nós quisermos a sobrevivência da vida e do planeta. Então, nosso trabalho no Botânico foi feito com ritmos, respirações, sensibilizações, tá? Sempre transpondo o tempo, porque tinha 3 horas, temos 3 horas ainda hoje para fazer o trabalho e a coisa, o aluno sai pensando que ele passou o dia inteiro. A gente tira o tapete, puxa o tapete debaixo dos pés. Dá uma pausa aí. O teatro, como metodologia de expressão, insere o imaginário e evoca o reencantamento de mundo. Quer dizer, o teatro deixou de ser para nós apenas uma profissão, um trabalho de ator e ganhou um outro parâmetro. Foi muito mais longe do que a gente imaginava. Tá, a questão da saúde planetária, a Terra é lembrada como depositário, exatamente, nós retornamos à Terra. Quer dizer, nós fazemos esse trabalho no Jardim Botânico que nós realizamos há 9 anos, ele tem o objetivo de integrar o aluno, de fazer o aluno perceber que ele é a própria natureza. Os 5 elementos constituintes da vida, por exemplo, a gente transporta rios, já? Você está brincando? 5 minutos. Não, não dá. Tá? Bom, então vamos lá, mas é que senão eu não vou contar para vocês. O funcionamento do tempo, a noção de conhecimento como protagonista da cena. Quer dizer, aquilo que eu falo, o tempo é o conhecimento, a pessoa é o conhecimento. O ator principal inserido na totalidade, responsabilidade da vida, cidadania planetária, proprietário do seu próprio destino, a autonomia e sua própria história. A autoformação, como compreendemos hoje, um provedor de respeito mútuo em relação aos seres e às coisas. E aí, pode... Não, volta lá, por favor. Acho que é... Bom, agora eu já me perdi, né, por causa do tempo. Mas, gente, está no horário mesmo? É verdade. É porque eu acho que foi a questão técnica, eu não sei. Bom, eu tenho que mostrar aquilo, senão... Volta. Deixa passar. Mas aqui nós temos uma coisa que é uma projeção também. É fogo. Está construindo, né? Não? Então clica aí no meio. Paciência. Vou ficar frustrado. A inclusão à vida, passada de homem a homem, quer dizer, como figura transpessoal no tempo, nos levou a estudar o tempo. Aquele gráfico que vocês não vão poder ver, mas há um movimento onde a gente sai da linearidade e a gente vai exatamente para todas as direções e para a complexidade. Aquilo lá é uma coisa de Lawrence, tá? Vai para frente. Pode ir. Bom, biocinema é, enfim, uma oscilação entre o espírito e a matéria, que nós poderíamos colocar a questão do real. O pensamento e a ação, a verdade. O princípio e a forma do conhecimento. Mas também a gente pode notar que tanto o real, a verdade e o conhecimento pode estar integrado nas outras 3. Tá? A inclusão, a interface disso é a fase intermediária de passagem, que seria energia, vontade e movimento. É exatamente disso que é feito. E a nossa ação protagonizada, quer dizer, que coloca nós mesmos numa ação maior, interferindo com a realidade, com as pessoas, se baseia também nessa coisa de futuro e passado, tá? Essa coisa dos cones, e aí a questão da imagem. Antecipação. Vai. Frente. Aparecer ou ser.
desapareceres. Tá? A antecipação entendida como uma energia viva, dinâmica, uma vontade quântica, então energia, vontade e movimento, e o movimento a liberar formas visíveis. Hermann Minkowski é professor de Einstein, o tempo presente no tempo futuro e o tempo futuro contido no passado. Aí é que está. A questão da antecipação, pode ir para frente? Bom, pode ir clicando. A máquina de filmar tem o mesmo da visão humana e também da projeção. Tá? Então ela inverte a imagem da mesma maneira, tá? Tanto quanto grava quanto projeta. É o mesmo sistema, é arco, espelho condensador, tá? E lente. Para um pouquinho. Tanto no projetor quanto na câmera, 3 elementos igualmente invertem a imagem, tá? Exatamente como na visão humana. Um terceiro termo, momento de inversão das imagens através da antecipação dos aprendizes da forma, dobra sobre si mesmo. Então, a forma que sempre dobra sobre si mesmo. Então, aí que a gente liga passado, futuro. Bom, o observador míope é aquele que faz o cruzamento da imagem no seu interior, no seu ego. Se ele cruzar para fora, ele perde. Se ele cruzar para dentro, ele desfoca a imagem. O mergulho... Bom, aí, enfim, um momento. Dá uma pausa. O mergulho... Volta aí, por favor. O mergulho... exatamente nessa imersão é a minha proposta de trabalho para Fortaleza, no Ceará, onde 4 atores, tá, de uma família de atores, vão interagir com a realidade. Dá uma voltadinha. Não, pra frente. Não, ele já vai. Olha lá, é isso mesmo. Bom, gente, aí me perdoe. Ciência... Pode ir. Da onda partícula, compútica e humana, verdade. Tá? Então, nós vamos ter uma ação para os 4 aprenderes. O que nós chamamos de biocinema, dá um tempinho aí, é exatamente os 4 aprenderes. Só que ela tem uma zona de significado, dá uma pausa. Olhar o futuro seguro de sua morada, seria o significado de como nós vamos articular ciência. Em direção da verdade, há um sentido, que é um sentido de percepção, é o olhar, tá? A praxis, é o aprender a conhecer, nós remetemos para a ciência. O ambiente é o ciberespaço, a forma é de formação na educação. A atividade de ecologia, identidade e espaçamento. Terra da Luz é assim que é conhecida a Fortaleza. E, então lá a questão seria reflexão, terra e lua. Disciplina de abertura, em abertura, é a cosmologia. Visual de exposição, a gente chama de direção de arte. O nosso visual, sempre que nós tivermos na ação da ciência, que se dá através do portal transdisciplinar e através também da interação com as RTs e os ETs nas escolas de básica e fundamental, são feitas através de um visual. Quer dizer, a nossa roupagem é como direção de arte mesmo, entendendo como cinema. Tá? O visual é futurístico, a roupagem, o linguajar e tudo voltado para a ciência. Pode ir para frente. Pedagogia da ruptura, é o que nós poderíamos usar, exatamente a pedagogia da ruptura. Nós atribuímos uma pedagogia a cada área. Não, tinha que entrar outra tela. Não vai entrar mais nada? Infelizmente. Oi? Deixa eu ver. Passa o vídeo enquanto isso. Olha, então é o seguinte, gente. Nós temos uma ação, lamentavelmente não deu. Eu programei para dar, mas eu não sei o que aconteceu com o tempo. Lamentavelmente, não vai dar, mas a nossa ação é de ciência, de filosofia, dos 4 aprenderes, tá? Cada uma disciplina voltada para um lado, e nós incluímos as 2 questões que são fundamentais, a questão tempos modernos, né? É a questão da economia, da introdução da economia, que é a participação através do envolvimento, e a antecipação que dá exatamente na educação transdisciplinar. Obrigado, gente. Não deu, tinha 28 minutos aqui, certinho. Posso interferir no processo e corrigir erros. O equipamento de monitoração. Que frustrante. É horrível, não, América? Um conjunto de sensores